Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegou a hora de revisarmos os conteúdos trabalhados no módulo 2. Vamos lá? Bom, módulo 2, então, páginas 96 até a página 100. Vamos rever algumas coisas que trabalhamos, aliás, boa parte do que foi trabalhado aí. Vamos começar, então, na atividade 1, em que vamos falar sobre um anúncio aqui. Vamos ver este anúncio. Pernambuco, coração do Nordeste. Campanha institucional de turismo em Petur, Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes, Governo de Pernambuco. Este anúncio é de 2017. Vamos ver então o que vamos ter que responder. Letra A e B são atividades orais. Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? Em sua opinião, o anúncio cumpriu seu objetivo? Explique. Agora observe o verbete abaixo. Então, temos aqui o verbete. Coração. Nós temos aqui, então, três acepções, ou seja, 3 significados para a palavra coração. Então, na primeira acepção, o primeiro significado, anatomia. Órgão oco muscular sito na cavidade torácica, formado por 2 aurículas e 2 ventrículos, que recebe o sangue e o bombeia mediante movimentos ritmados. Então, este primeiro significado é o nosso órgão, um dos órgãos principais do nosso corpo. 2. A parte mais interna ou mais central ou mais importante de um lugar, região, etc. 3. A natureza ou a parte emocional do indivíduo. Então, este verbete foi retirado do mini dicionário Aurélio. Qual das acepções apresentadas corresponde ao sentido da palavra coração empregada no anúncio? Então, nós temos aqui 3 acepções. Qual deles corresponde à palavra coração aqui? Pernambuco, coração do Nordeste. Então, é isso que vocês vão responder. Letra D. Que figura de linguagem foi empregada no anúncio? Uma personificação, pois confere características humanas a um lugar. Uma metáfora, pois compara implicitamente determinado lugar a um coração, ou uma comparação, pois apresenta uma comparação explícita de determinado lugar a um coração. Pensem que essa daqui vocês vão ter que saber se é uma personificação. Isso aqui nós trabalhamos em figuras de linguagem. Personificação, metáfora e comparação. Vamos ler então agora o poema 2. Deixa eu passar aqui de volta. Olha só. Leia o poema abaixo. Escreve-me. Escreve-me, ainda que seja só uma palavra apenas, suave como o teu nome e casta como o perfume casto das sucenas. Escreve-me, há tanto tempo que te não vejo, amor. Meu coração morreu já, e no mundo aos pobres mortos ninguém nega uma frase de oração. Amo-te, 5 letras pequeninas, folhas leves e tenras de boninas, um poema de amor e felicidade. Não queres mandar-me estas palavras apenas? Olha, manda então, brandas, serenas, 5 pétalas roxas de saudade. Que bonito isso, né, gente? Eu amo poesia, amo poemas. Letra A. Que sensações esse poema despertou em você? B. O que está sendo retratado nesse poema? Letra C. A forma verbal empregada no título do poema está expressando certeza, pedido ou dúvida. Escreve-me. Escreve-me. É uma certeza? É um pedido ou é uma dúvida? Está bem claro aí. Letra D.
Qual é o sujeito da forma nega utilizada na segunda estrofe? Ela aparece no último verso aqui. Ninguém nega uma frase de oração. Então, olha só, vou pegar a forma verbal nega e vou perguntar a ela quem. Dessa forma eu encontro o sujeito. Quem nega uma frase de oração? Que restou aqui é o sujeito. Então, já respondo aqui. Ninguém. Ninguém é o sujeito. Este sujeito é classificado como simples ou composto? Explique. Sujeito simples é aquele que é formado por apenas um núcleo. E sujeito composto, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Sabendo já quem é o sujeito, fica fácil saber como ele é classificado. Letra E. Classifique o sujeito da forma verbal em destaque do verso. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Então, quem não queres mandar-me esta palavra apenas? Quem é o sujeito dessa oração? Como é classificada esta oração? Letra F. Nos versos abaixo, a que pessoa do discurso é primeira, segunda, terceira do singular e do plural, ou seja, eu, tu, ele, né? Eu, primeira, tu, segunda, ele ou ela, terceira do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, quer saber qual é a pessoa do discurso da forma verbal manda e em que modo verbal ela está. Modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, olha, não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então. Brandas serenas, 5 pétalas roxas de saudade. Então, respondam aí referente ao verbo manda. 3. Veja abaixo 2 capas de filmes. Então, olha só, temos aqui Branca de Neve e os 7 Anões e Meu Malvado Favorito. Vamos ver o que pede e nós voltamos aqui para analisar as capas. Letra A. No título dos filmes, há palavras que se referem a características dos personagens. Quais são essas palavras? Então, olha só. Branca de Neve é uma das personagens. O que tem de referência a Branca de Neve aqui? Que ela é branca, né? Branca como a neve. Então, branca é uma característica da Branca de Neve. Anões também é uma característica desses personagens. Então, anões é uma palavra que ela pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Então, aqui essas palavras estão caracterizando esses personagens. Então, na A, as palavras são branca e anões. Na capa B, eu tenho Meu Malvado Favorito. Qual dessas palavras caracteriza o personagem Gru? Malvado. Então, malvado aqui é uma característica deste personagem. Então, olha só, já respondi para vocês a letra A. Então, na capa do DVD A, branca e anões, e na capa B, malvado. Letra B. Essas palavras se referem a características físicas ou psicológicas? Então, já respondi a B é com vocês. Branca e anões se referem a características físicas ou psicológicas? E malvado se refere a uma característica física ou psicológica? Então, essa vocês vão responder aqui na letra B. 4. Leia a sinopse do livro a seguir e responda as questões. Deixa eu ver se eu aumentei aqui. Aumentei. Papai não é perfeito. O relacionamento entre um filho e seu pai, portador de deficiência física. Lucas precisa fazer uma redação sobre o seu pai, que é portador de deficiência física. Conversa com a mãe e descobre uma linda história
de uma jovem que teve uma paralisia irreversível, lutou e reaprendeu a viver. Então concluiu: seu pai era mais que perfeito. Olha só que história bonita. Letra A. Por que o menino concluiu que o seu pai era mais que perfeito? Letra B. Qual é a forma verbal presente nas orações? Papai não é perfeito e seu pai era mais que perfeito. Então, qual é a forma verbal presente nessas orações? Olha só, papai não é perfeito e seu pai era mais que perfeito. Sublinhe no texto o predicativo do sujeito dessas duas orações. Lembrem o que é os verbos de ligação e o predicativo do sujeito, tá? É isso que nós vamos trabalhar nessa atividade aqui. Essas formas verbais apresentam um sentido de estado passageiro ou de permanente. É e era são os verbos, certo? É estado passageiro ou um estado permanente. Cada uma é uma aí, tá? Bom, vamos para a atividade 5. Leia a seguir uma tirinha do personagem Armandinho. Amo você, Armandinho. Mordi a goiaba e vi a larva. Então goiabas têm larvas. Calma, mano, não generalize. Algumas goiabas têm larvas. Ou ao menos uma goiaba tem larvas. Ou uma goiaba tem uma larva. No caso, metade de uma larva. Metade deu ruim, né? Metade foi para dentro da boca dele. Letra A. Por que Armandinho é o único que afirma que na goiaba só tem metade de uma larva? Olha só, ele mordeu. É isso mesmo que vocês estão pensando, amiguinhos. Letra B. De que forma a fala de Armandinho contribui para o humor da tirinha? Letra C. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas nas seguintes falas? Algumas goiabas têm larvas e ou uma goiaba tem uma larva. Então, nós trabalhamos quando a palavra, o verbo tem acento e quando ele não tem acento. Olha só, algumas goiabas, uma goiaba. Lembraram desta dica? Isso mesmo. Letra D. Por que o verbo ter está acentuado somente na primeira fala? Vocês sabem muito bem. Exercício 6. Leia algumas manchetes. Olha só. Esculturas de elefantes são espalhadas por São Paulo. China inaugura a ponte de vidro mais longa do mundo. Palmeiras não quer jogo contra São Paulo, que jogo contra São Paulo atrapalhe data especial. Então, olha só, tem destacado aqui por, o de e o contra. Primeira pergunta, quer ver qual vai ser? Qual é a classe gramatical dessas palavras? Falei? A que classe gramatical pertence as palavras em destaque? Gente, preposição. São 3 preposições, o por, o de e o contra. Letra B. Relacione as palavras destacadas acima aos sentidos que elas expressam nas manchetes. Então, eu tenho o por, o de e o contra. Qual delas indica uma oposição, qual delas indica lugar e qual delas indica material? Atividade 7, mais uma tirinha. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Vamos lá, adoro também essas tirinhas do pesado e medido. Aeroporto. Vamos voltar naquela loja só mais uma vez? Não, já chega. Olhe a balança aferida pelo IPEM. Não muda de assunto, embarca que eu já volto. Ei, aqui é lugar para mala. Isso mesmo. Lugar para mala.
Jogou o coleguinha. Pensaram o mesmo que eu? Sim, né? Letra A. De que forma é construído o humor nesta tirinha? Letra B. É possível identificar qual personagem é o pesado e qual é o medido? Relacione as colunas abaixo de acordo com o significado que os personagens empregaram para a palavra mala nessa tirinha. O pesado, vocês sabem quem é o pesado, certo? Para ele, a mala é um objeto para carregar roupas ou é uma pessoa chata? E o medido, para ele a palavra mala tem o sentido de objeto porque é para carregar roupas ou uma pessoa chata? 8. Releia o princípio 9 da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Será que eu aumentei? Não aumentei a última. Olha, gente, que beleza, esqueci. Então, vamos ler sem aumentá-la. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Letra A. Faça a separação silábica da palavra saúde e depois classifique seu encontro vocálico em ditongo ou hiato. Então, vocês vão separar a palavra saúde, vão classificar o encontro vocálico em ditongo ou hiato. Gente, vimos isso na aula de ontem, né? Letra B. Por que essa palavra foi acentuada? Porque a vogal U nessa palavra é tônica ou porque a vogal U nessa palavra é átona? Ah, gente, acabou com chave de ouro, né? Com tudo que vocês estão sabendo aí. Responda as questões, qualquer dúvida, pergunte. Não quero ver atividades enviadas incompletas, ok? Estou à disposição de vocês. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!